O ano está quase acabando, muita gente já começa a pensar nas contas que chegam no começo de 2022. Para quem tem carro, uma dessas contas é o IPVA, você já sabe que deve ficar mais caro no ano que vem. Um dos motivos é a crise que vem atingindo a indústria automotiva. Quem vai explicar melhor isso para a gente é a economista Juliana Inhas, que é professora do INSPER. Juliana, bom dia, bem-vinda aqui à CNN. Bom dia, Luciana. Bom dia, Marcela. Bom dia a todo mundo que está assistindo a CNN nesse momento. Olha, quem tem carro está apreensivo. A gente tem dito aqui, todas as peças de carro, manutenção de carro, nós falamos ontem, está caríssimo. A gente nem precisa falar do combustível. Agora o IPVA, como é que devem ficar os valores do IPVA no ano que vem, hein? Bom, Luciana, o que acontece é que muito provavelmente os valores que a gente paga de IPVA, o valor final do nosso imposto deve ficar maior. É importante a gente ressaltar que isso não significa um aumento da alíquota, que é a porcentagem que a gente paga, mas o valor final, né, o que vai de fato sair do nosso bolso, deve aumentar, porque o que a gente tem visto no mercado de veículos é um aumento do preço dos veículos, tanto dos veículos 0 km, quanto dos veículos que já são usados, né, veículos mais antigos. Então, isso tudo tem feito com que a base de cálculo desse imposto, que leva em consideração o valor de mercado desses produtos, essa base de cálculo aumentou. Então, a gente continua pagando a mesma porcentagem que antes. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, as pessoas pagam, no geral, 4% do valor do veículo, mas a base está aumentando. Então, uma vez que o valor base está aumentando, a gente deve aí pagar um valor aí em reais um pouco maior no ano que vem. Juliana, tem alguma dica, né? Aquilo que todo mundo quer saber para a pessoa se organizar e tentar pagar de uma forma bastante objetiva para não bater tanto no orçamento? Olha, o melhor, Marcela, é que as pessoas se organizem para tentar fazer o pagamento no prazo. O ideal seria que elas tentassem utilizar aí o desconto, especialmente para aquelas pessoas que não estão com o dinheiro aplicado e de alguma forma podem fazer isso de imediato, mas acho que a melhor dica para as pessoas nesse momento é tentar pagar o IPVA no prazo, seja ele parcelado, seja ele à vista, não perder, na verdade, os momentos do pagamento para não incidir em multa, em juros, e guardar um pouco do dinheiro agora no final do ano. A gente sabe que no final do ano as pessoas recebem o 13º, tem gente que tira férias e recebe ali o adicional de férias. O ideal é que as pessoas se organizem para, de fato, acabarem não ficando aí no começo do ano numa situação complicada, porque não há como não pagar o IPVA e não há, nesse momento, como reduzir essa base de cálculo, porque ela leva em consideração os preços do mercado, que de fato subiram bastante aí nos últimos 2 anos em específico, e especialmente nesse ano aí de 2021, desde o do começo de 2021 até o mês de setembro, que é onde a gente vai utilizar aí a base para cálculo. A nossa analista de economia, Priscila Yasbeck, está aqui com a gente. Tem uma pergunta, Priscila? Obrigada. Ju, bom falar com você por aqui. Queria te perguntar sobre essa crise dos semicondutores, esses gargalos na cadeia de suprimentos. Até estou com um estudo que a gente deve apresentar mais detalhado amanhã, mas mostrando que em abril de 2020 o preço médio dos carros novos estava em R$ 83 mil. Passou para 124 mil em setembro passado, com a crise dos semicondutores. Esses dados são da consultoria Jato Dynamics. E aí, até o que o Milad Calumineto, que é o especialista dessa consultoria, ele falou que semicondutores são itens que são encontrados em qualquer módulo eletrônico, em computador, em tablet, que também foram muito demandados durante a pandemia, com digitalização e tudo. O que eu queria saber de você é se você e os outros economistas estão prevendo que esses gargalos, eles vão continuar afetando as cadeias de matéria-prima e afetando os preços para o consumidor final, ou finalmente podemos ver uma luz no fim do túnel e esses gargalos começam a ser ajustados, os preços podem desacelerar mais daqui para frente. Oi, Pri, muito bom falar contigo também. De fato, o que a gente vê é uma grande crise no setor, e isso não vem de agora, né? A gente percebeu que lá no começo da pandemia, os produtores desses semicondutores, que, como você bem explicou,
todos os produtos eletroeletrônicos acabam precisando desses semicondutores, né? Desde uma webcam, um computador, um smartphone, até, por exemplo, componentes, né? Alguns componentes para funcionamento de automóveis. Essa crise, ela vem lá de trás, né? Então, ela vem lá do começo da pandemia, quando a China desacelerou sua produção, né? A China tem os maiores produtores desses semicondutores junto aos Estados Unidos, então a gente viu essa desaceleração da produção da economia chinesa acabou afetando bastante esse mercado, e isso fez de fato com que os preços subissem, porque essa produção ainda não está normalizada. A gente vê, por exemplo, que a China volta ao longo aí dos últimos meses a produzir cada vez mais esses semicondutores, mas uma parte da produção que acontecia, por exemplo, no Japão foi paralisada por conta de uma empresa que pegou fogo. No caso dos Estados Unidos, algumas empresas pararam durante um período por conta de condições climáticas. Então, o que a gente vê é que é um mercado, de fato, que ainda está sofrendo bastante a influência da falta desses componentes que chegam mais caros aqui, né? E a gente também não pode esquecer que, para o Brasil, a conta também pesa bastante, porque a gente importa muito produto, então a gente importa muito componente para que os carros sejam finalizados aqui. O aumento da taxa de câmbio tem castigado bastante esse setor, e a gente também não pode esquecer que houve uma redução da oferta e agora começa-se a ter um aumento da demanda. Então, isso tudo tem descompensado bastante o mercado brasileiro. A gente espera, sim, que com a regularização da produção desses semicondutores, os preços aqui, pelo menos esses componentes, cheguem com mais facilidade, o que vai fazer com que a demanda por carros novos consiga ser de alguma forma equalizada, e aí quando a gente for olhar então para a demanda por carros usados, essa demanda por carros usados, ela vai ficar mais normal, vai entrar aí numa situação de maior normalidade que deve fazer com que esses preços parem de subir tanto. Mas, de fato, o que a gente enxerga hoje são preços que sobem e sobem muito, né? A gente vê carros populares usados com certo uso, já com 5, 6 anos, que valorizaram 20% a 30% dentro desse período de um ano. Então, é um aumento muito grande, não reflete hoje a condição, de fato, da economia brasileira, não é uma economia que tem tanta demanda para ter preços que subam tanto, de fato, acaba sendo aí um reflexo muito mais da oferta, não só desse mercado, como de outros, que tem feito esse cenário. A gente espera que isso se normalize, mas provavelmente só para o começo do ano que vem, para o primeiro semestre do ano que vem. Agora, final de ano, as pessoas devem consumir mais, a gente deve ver o aumento da busca por smartphones, por computadores, por videogames. Isso tudo está fazendo, sim, com que uma parte da produção continue voltada para esses eletroeletrônicos, fazendo com que o setor aí de autos sofra bastante. Juliana, na prática, voltando aí ao IPVA, quanto que a gente deve separar no nosso bolso para essa despesa extra no ano que vem? Olha, o ideal é que as pessoas procurem primeiro saber qual que é o valor de mercado, o valor médio de mercado dos seus veículos. Para fazer isso, o ideal é que as pessoas procurem, né, na sua internet, né, nos seus aplicativos aí de busca, a tabela FIPE, especialmente o valor que o seu auto tinha na tabela FIPE em setembro desse ano de 2021. Vai ser esse valor que o governo vai utilizar para calcular o seu IPVA. Então, a gente vai lá na tabela FIPE, procura no mês de setembro qual era o valor médio que os nossos veículos, né, de acordo com a marca, de acordo com o modelo, as especificações, qual era o valor que estava sendo praticado ali, e aí aplica em cima desse valor a porcentagem ou a alíquota do IPVA. Aqui em São Paulo a gente está falando de 4%. Então, por exemplo, um veículo lá que hoje, que lá em setembro, estava sendo comercializado na média por 40 mil, a gente vai pagar em janeiro 4% em cima desse valor, que deve conferir aí alguma coisa perto de 1.600, né? Considerando aí um valor de 40 mil e pouco. Então, as pessoas, na verdade, têm que olhar para esse valor que está na tabela FIPE em setembro de 2021 e ver quanto que elas vão pagar para, então, elas poderem começar a se programar. A gente conversou com a economista Juliana Inhas. Juliana, muito obrigada. Um ótimo domingo para você. Até uma próxima. Muito obrigada. Um ótimo domingo para todos nós.